Olá, meus queridos alunos, bom dia. Sou o professor Biratã, professor de vocês de História. Hoje a gente vai estar trabalhando aqui nesse vídeo a nossa revisão da avaliação do 7º ano, referente ao dia 1º de maio. Vamos estar fazendo aqui a correção, começando aqui pela questão número 1. Questão número 1 pede para a gente citar aqui duas características sociais que marcaram o final da Idade Média e, consequentemente, o fim do feudalismo. Características que marcaram aqui o fim da Idade Média e o fim do feudalismo vão ser o surgimento da burguesia, essa classe social, e o aumento do comércio, né, que vai dar origem às primeiras cidades, aos primeiros burgos. Então essa é a nossa correção do número 1, passando para o número 2. Aponte uma medida tomada, vou pedir para vocês estarem pegando a folhinha de vocês aí para acompanharem. Questão número 2. Aponte uma medida tomada pelos burgueses preocupados em proteger o seu comércio. Então, o que os burgueses fizeram para tentar proteger ele diante dessa transformação social, né? Época do absolutismo, das monarquias absolutas, proteger o seu comércio? Eles apoiaram a iniciativa da nobreza de concentrar o poder político e militar na figura de um rei. Então, essa é a nossa resposta da questão número 2. Passando aqui para a questão número 3. Aqui tem um esquema aqui de uma pirâmide social. Pede para a gente observar aqui e responder a questão: qual o nome do sistema social que, entrando em colapso no final da Idade Média, deu lugar à formação dos Estados Nacionais e das monarquias absolutas na Europa? Então está pedindo aqui para responder qual o nome desse sistema social que vai entrar em colapso, dando origem, né, a um outro sistema econômico. Esse sistema é chamado de sistema feudal ou feudalismo. Passando para a nossa questão número 4. Até o século XIX, não houve unificação política e formação de Estados nacionais em dois importantes países da Europa, permanecendo as províncias e cidades independentes. Quais são esses países que teriam, então, ficado ali independentes nesse processo aí de formação das nações, dos Estados absolutos, né? Estados nacionais absolutos? A Alemanha e a Itália, então, permaneceram aí sem essa independência. Questão número 5, pede para a gente observar aqui, mais uma vez, a imagem, e pede para a gente citar as principais características dos Estados nacionais modernos. Quais seriam, então, as características desses Estados nascentes? Cobrança de impostos, formação de um exército profissional, dentre aí outras características. Essa vai ser a nossa resposta número 5. Questão número 6, tem aqui uma imagem para a gente estar observando, e pede para a gente citar o nome de alguns teóricos do absolutismo, né? Desse movimento aí de unificação dos estados, de poder absoluto. Essas figuras são Thomas Hobbes, né? Esses personagens aí, e temos também o Nicolau Maquiavel, entre esses personagens do absolutismo. Podemos citar esses dois. Questão número 7, passando aqui para a correção da nossa questão número 7. Segundo o historiador e escritor italiano Nicolau Maquiavel, é melhor para o príncipe ser temido do que amado. Por quê? Aqui a questão quer saber o porquê dessa teoria do Maquiavel. E segundo o Maquiavel, para ele, as pessoas obedecem mais a quem temem por medo de serem castigadas. Então essa era a teoria aí do Nicolau Maquiavel. Nossa resposta da questão número 7, passando agora para a nossa questão número 8. Questão número 8, cujo enunciado traz uma imagem de uma figura, mais uma vez, de um rei. E a Inglaterra se formou com base nas conquistas realizadas durante esse reinado, que foi um grande monarca. E pergunta aqui qual é o nome desse monarca, né, que deu ali início à formação da Inglaterra. Esse homem esse rei era o Guilherme, o Conquistador. Está aí nossa resposta para o número 8. Questão número 9, mais uma vez aqui uma imagem para a gente trabalhar, para ajudar a gente a entender aqui o enunciado, interpretar a questão. A pergunta é: qual era o interesse da nobreza e da burguesia em apoiar uma política centralizada? Partindo aqui para a nossa resposta à questão número 9, a burguesia queria um regime que lhe garantisse segurança, né, para comercializar e lucrar. A nobreza, por sua vez, buscava o fim das rebeliões camponesas, né, ligadas ali ao feudalismo. Então essa é a nossa resposta da questão número 9. Avançando aqui para a questão número 10. Questão número 10, que diz assim: por que era interessante para o rei manter boas relações com a burguesia e com
a nobreza, né? Qual seria a finalidade do rei em manter boas relações com a burguesia e com a nobreza? Por quê? Porque a burguesia pagava altos impostos, então está aqui nossa resposta, pagava altos impostos, e o rei procurava manter, né, a nobreza longe dos antigos laços feudais, evitando aí, né, uma rebelião, né, dessa classe social. Essa então é a nossa resposta para o número 10, avançando aqui para o número 11. Pede para a gente explicar aqui a importância da Carta Magna, né, que foi o primórdio da Constituição inglesa. Qual era a importância para o processo político da Inglaterra? Sabemos que ela foi importante para limitar os poderes do rei, foi também aí, né, um dos documentos que deu base para a Constituição inglesa. Então está aqui a nossa resposta para o número 11. Questão número 12, prosseguindo aqui na nossa correção, pede para a gente citar o nome de um rei francês, que no século XIII unificou a moeda do reino, ampliou o poder judiciário, participou de cruzadas e foi canonizado, né, foi tornado santo aí pela igreja devido às suas ações piedosas. Essa figura foi, né, o Luís IX. Ele, por participar de cruzadas, por ser ligado aí à religião, ele terminou sendo canonizado aí pela igreja católica. Resposta número 12, avançando aqui para o número 13. Traz aqui mais um slide aqui de uma figura para a gente estar observando e interpretando aqui o enunciado. A pergunta é: quais países se enfrentaram na guerra que ficou conhecida como Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337, século, né, 14 ali, até o século XV, meados do século XV, até 1453. Essas nações que se enfrentaram ali foram a França e a Inglaterra. Nossa resposta, portanto, da questão número 13, avançando para 14, fazendo nossa correção, dando seguimento. Explique a origem da palavra soldado, que foi usada a princípio na Guerra dos 100 Anos, portanto, essa guerra aí entre Inglaterra e França. Os combatentes ingleses, frisando aqui que eram os ingleses, não os franceses, recebiam soldo que era o pagamento, ficando conhecidos como homens a soldo. Então, essa palavra aqui, palavra soldo, vai dar origem aí ao nome soldado. Por isso, a gente tem aqui a nossa resposta, está aí a origem da palavra soldado. Agora a gente vai passar aqui para a questão número 15, dando seguimento aí à nossa correção. Questão número 15. Pergunta aqui: quanto tempo durou a Guerra dos 100 Anos, né? Questão número 15. E apesar dessa guerra se chamar Guerra dos 100 Anos, essa guerra durou aí 116 anos. 116 anos, então está aqui a nossa resposta. Passando para a questão 16. Questão 16. A pergunta é: por que ficaram conhecidas as lutas de portugueses e espanhóis contra os mouros muçulmanos, que eram muçulmanos, para expulsá-los da Península Ibérica? Por que nome ficaram conhecidas essas lutas, né, para expulsar ali os mouros da Península Ibérica entre os séculos 18 e século XV? Século 8 e século XV. Questão 16. Nossa resposta: ficaram conhecidas como guerras de reconquista. Guerras de reconquista. Países ali como Portugal e Espanha estavam dominados durante a expansão islâmica, então essas guerras para tomar de volta esses territórios vão ficar conhecidas como guerras de reconquista. Passando para a nossa questão aqui 17, finalizando a nossa correção, traz mais uma vez aqui uma imagem para estar ajudando a gente a compreender aqui a questão do enunciado. Pede para citar as características do mercantilismo, que foi esse sistema econômico do período absolutista. Então, quais seriam as características do mercantilismo? Balança comercial favorável, balança comercial favorável, protecionismo, metalismo,
Metalismo, que era o acúmulo de moedas. E por fim, né, os monopólios comerciais. Os monopólios aí das suas colônias, né, países aí que tinham colônias aí além do Atlântico, aí no Oriente, na Ásia. Monopólios comerciais aí de suas colônias. Então, gente, essa foi a nossa resposta da questão 17. Finalizamos assim a nossa correção da revisão e a gente se encontra no próximo vídeo.